Pergunta de leigo total, Amir. Quando a gente imagina assim, aquelas embarcações comparadas com as embarcações de hoje, né? Era uma coisa, você se imagina, por exemplo, que o tamanho da aventura enorme de se jogar num oceano, numa embarcação daquela, comparada com as embarcações que a gente tem hoje, era muito mais inseguro, era muito mais difícil ou não? Não, eu acho que era muito mais avançado do que a gente consegue imaginar hoje, para a época, porque eles tinham mais tecnologia do que nós temos hoje, né? Tecnologia, na minha visão, não é essa montanha de luzinhas que vocês têm aqui na TV. Tecnologia é a capacidade que você tem de fazer uso desses recursos todos, da turma que está trabalhando aqui. Com os recursos que eles tinham uma capacidade de fazer um melhor uso deles. Eles faziam uso de 100% do conhecimento disponível. Você não faz uso de 100% disso aqui. A gente provavelmente podia fazer um programa melhor. É verdade. Iluminar de outro jeito, filmar de outro jeito. Mas eles usavam 100%. Então, a Caravela era genial nesse aspecto pela simplicidade. Porque se quebrasse... Por que simplicidade? Porque a simplicidade é difícil de alcançar em operações que envolvem logística, assim, esmero e excelência técnica. A simplicidade é uma solução muito complexa de ser alcançada, né? Veja o iPad, né? Alguém imaginaria que um aparelho sem botões, com um botão, ou que as pessoas se comunicariam na rua com os dedões, com os polegares, eu nunca imaginei. É a aposta no mais simples, né? E eles tinham um conhecimento profundo dessas ferramentas e tiveram um conhecimento também geográfico interessante. Os portugueses descobriram os mecanismos gerais dos oceanos, os sistemas anticiclônicos que funcionam como engrenagens. Por isso que a travessia, a vinda para o Brasil, tinha que seguir um S. E esse foi um grande segredo que eles não quiseram transmitir para os seus herdeiros. Claro, porque era um negócio. Para que eles iam dar o segredo deles para genoveses, concorrentes de todas as... O S era o segredo. Era o segredo que Camões quase revelou num dos cantos dos Lusíadas, que os portugueses não chamavam de anticiclone, ou centro de alta pressão do Atlântico Sul, que no Atlântico Sul é anti-horário, no Atlântico Norte é horário, mas eles chamavam de rodeios, os grãos rodeios, as voltas do mar. E o Camões, num dos cantos, não me lembro qual agora, citava isso e ele foi preso por fazer uma revelação de uma informação altamente estratégica para Portugal. Entregando um segredo nosso. Ô, Amir, na sua infância, não sei se você não gosta muito, eu acho, dessa ideia de associar a aventura, uma coisa tal, mas você lia livros de aventura, Robinson Crusoe, Júlio Verne, você era um garoto ligado? Eu lia muito, mas li muito Júlio Verne e, de repente, eu li a Expedição Kon-Tiki, do Thor Heyerdahl. Acabei, por felicidade da vida, conhecendo 13 integrantes o Knut Haugland, o Bengt Danielsen, sociólogos, e o próprio Thor. E eu fiquei fascinado, porque foi um livro que vendeu quase mais do que a Bíblia. Na época, acho que foi em 47, e durou 100 dias, 101 dias a viagem. Eles chegam num atol no Pacífico e era uma experiência. Eu acabei sendo editor desse livro quando eu trabalhei na editora José Olímpio, e era uma história, e aí eu me desinteressei pela ficção. Eu cansei dos livros de aventuras de ficção. E hoje eu posso dizer que eu não gosto de aventuras. Eu adoro viajar no mar, mas eu não quero ter aventuras. Eu quero ir em lugares onde ninguém vai, mas sem aventuras. Eu quero ir lá poder abrir uma garrafa de vinho com a minha mulher, quero poder fazer uma brincadeira com as minhas filhas, mas não cultua essa aventura de não saber se vou voltar para casa. Eu gosto de improvisar os caminhos. É bom voltar para casa e ter segurança de que vai voltar. Mas também eu gosto de ser protagonista das viagens e gosto de levar pessoas que sejam protagonistas. Então eu não sou comandante exclusivo, eu boto todo mundo para comandar no barco. Eu adoro ter um barco comandado pelas pessoas que estão a bordo e não por um especialista ou por mim. E eu acho que é uma maneira bacana de viajar. Os livros e os documentários do Jacques Cousteau, você acompanhou, você curte, é um personagem que você admira? Eu admiro profundamente o Cousteau ele era para ser um homem odiado pela mídia do mundo, né? Por quê? Porque o irmão dele foi colaborador do nazismo, ele chegou a ser interrogado, o primeiro documentário dele foi financiado com dinheiro do nazismo. Então, assim, e ele conseguiu se desligar disso, ele conseguiu impor um jeito tão especial no modo de fazer as viagens, que ele houve um ano em que ele foi eleito a segunda personalidade mais querida dos americanos, quer dizer, era o Kennedy e o Cousteau. Você imagina, assim,
E era um cara incrível. Quando você olha o Calypso, em Ilhabela tinha um barco igual, chamado Hipocampo. Era um irmão gêmeo do Calypso. É um barquinho vagabundo de madeira, um caça-minas. Você compra desses barcos hoje por R$10. Está na praça por R$10. Porque são barcos de uma manutenção complicadíssima, vazam. E ele fez uma história, quer dizer, ele fez os jovens sonharem. Era uma época em que as pessoas colaboravam para isso e a fundação foi bem. Então, eu seguramente fui influenciado por sua experiência. Tem alguma coisa fora do mar que você curta, um hobby totalmente diferente, que não tem a ver com o mar, com viagem? Várias coisas. Eu gosto muito de ler, gosto muito de fazer as coisas com as mãos, gosto de marcenaria, de mecânica. Adoro ter uma oficina nos fundos do meu escritório, eu passo noites inteiras lá fazendo estruturas, montando peças. Tem uma marina em Paraty, não é isso? E um negócio que eu gosto também, e se Deus quiser agora a gente vai ampliar, mas é um negócio que eu fiz de um jeito diferente. É uma marina só molhada, a gente não tem barcos no seco, só tem barcos na água. Não. E é uma atividade que emprega muita gente e qualifica muito as pessoas. Por que só molhada e não no seco? Porque a marina molhada ela é uma atividade turística verdadeira. A marina seca mistura um pouco, que nem no caso do automóvel, oficina, funilaria, que não é uma atividade nobre ou fim para isso. Então, eu não quero concorrer com quem já tem as marinas secas em Paraty, mas a vocação de Paraty não é para marinas secas, porque tem restrições ambientais e arquitetônicas, a cidade é tombada, então não é bacana. E uma marina molhada é muito mais bonita, né? É linda, a marina molhada, ela é um benefício paisagístico, né? A marina seca implica em construir galpões de 10, 15... É feio, é um negócio feio e é um negócio técnico, deixa para a pessoa de Santos fazer, do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Em Paraty, não. E você mantém a sua casa em Paraty? Eu mantenho uma casa na cidade ainda, que continuo com a casa, eu gosto dela, mas não dá mais para dormir lá, porque dentro a casa está desmontada e é muito barulho na cidade. Paraty virou uma cidade. Ficou agitada. E tem a casinha que eu fiz em Jurumirim, da qual eu me orgulho bastante. Tem uma praia perto lá. Que não tem estrada e não vai ter, não tem luz elétrica. E não vai ter. E não, por acaso não tem celular. E, no entanto, é um lugar, é a casa mais conectada de Paraty. Não é que eu gosto de isolamento, mas eu vou da porta da minha casa para Nova York. Vou para Cape Town, vou para o Rio de Janeiro. É só pegar um bar. É só conhecer o meio. O meio eu conheço. Aí é só decidir fazer. E eu gosto de fazer isso. Então, é um privilégio sair da porta da minha casa e ir para a Antártica e não tocar em país nenhum. Amir, dá licença um minutinho, vamos fazer um pequeno intervalo. A notícia volta daqui a pouco com a Amir Klink.